Bom dia, amada igreja. É bom estarmos aqui nesse domingo de manhã para louvarmos ao nosso Deus, prestar esse culto ao Senhor. E eu queria começar com uma oração. Vamos começar com uma oração e vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse culto, nessa manhã, para que o seu nome seja louvado. Senhor Deus, amado Pai, obrigado a Deus por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe, ó Pai, todas as pessoas que estão aqui, ó Pai. O Senhor, nessa manhã de chuva, às vezes complicado para vir à igreja, para se levantar, mas o Senhor nos deu força, Pai, para vir, para aprender da Tua palavra e para louvar o Teu nome, Deus. Abençoa, Pai, esse momento aqui de adoração, abençoa também a pregação logo mais, depois o louvor, que possa ser uma bênção, Pai, que o Teu nome, e não a nós, ó Deus, seja engrandecido e seja louvado. Pedimos a Tua bênção por isso, te damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé, quem puder, e vamos ler uma passagem bíblica. Está em Romanos, capítulo 8, dos versículos 15 a 31. Romanos 8, 15 a 31. Romanos 8, 15 a 31, para que todos encontrem. Romanos 8, 15 a 31, diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, o qual gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, portanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, que texto lindo, né? O livro de Romanos, né? Talvez um dos livros que tem as maiores doutrinas, né? Que inspirou, foi o livro que inspirou, a epístola que inspirou o Lutero, né? A fazer a reforma protestante. Então, você vê, esse capítulo 8 é lindo, né? Eu acho que poderíamos passar aqui, né, pastor? Eu acho que 6 meses estudando só esse capítulo. Tantas doutrinas bonitas e belas e grandes que esse capítulo tem, né? Ele começa dizendo que nós somos as primícias, né, do Espírito. Quer dizer, a igreja é a primeira geração em que o Espírito Santo habita no crente, né?
No Antigo Testamento, nem Salomão, nem Davi, nem Adão, nenhum dos Antigos Testamentos tinha a habitação do Espírito na sua vida. Mas a igreja, o Espírito habita dentro de nós, né? A Bíblia diz que, no capítulo também diz que o Espírito Santo nos garante, né? Nos dá certeza que somos filhos de Deus. Diz que nos justificou, né? Como a Bíblia no Novo Testamento foi escrito no grego koiné, né? Os gregos gostavam muito da precisão do idioma. Então a palavra justificou aí significa que é como se estivesse num tribunal, um réu, e o juiz bate ali o martelo e diz: você está justificado, você está inocentado de todas as suas dívidas, de todos os seus erros, né? E assim, isso aqui é a salvação, né? Que o Senhor Deus nos dá, né? Ele nos justifica, Ele nos declara inocente de todos os nossos pecados. E podemos ter a certeza agora de que podemos viver uma vida tranquila, uma vida que agrada a Deus, uma vida sem medo, né? De ir ao inferno ou de qualquer outra coisa, porque essa obra foi realizada por Deus de uma vez por todas, né? Mas às vezes, irmão, ficamos com medo, né? Ficamos com medo de viver uma vida que agrada a Deus, um medo de falar de Jesus para as pessoas que conhecemos ou para os nossos familiares, ou um medo de gastar o nosso tempo, né, na obra do Senhor, né, receoso de que precisa fazer outras coisas mais importantes na sua vida do que gastar o seu tempo na obra do Senhor. Mas a Bíblia diz, né, que vale a pena, irmão, gastar o seu tempo na obra do Senhor. Não há o que temer. Deus já fez todo o trabalho por nós, né? Nós só temos que fazer agora o que nos manda, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem, meu antigo pastor disse uma frase para mim, né? Ele disse: Irã, um barco no cais está seguro, né? Está ali amarrado, está preso ali, né? Tá seguro, mas ele não vai para lugar nenhum, né? Então, às vezes, a nossa segurança, sem fazer nada, no conforto da nossa vida, né? Não vale nada, porque a gente não vai a canto nenhum, a gente está preso, né? E a Bíblia diz o quê? Que a gente deve realmente avançar, né? Soltar o cabo da nau, que é a música que a gente vai cantar agora. Soltar e com fé fazer aquilo que Deus nos manda que fazemos, e uma vida que agrada a Ele. Tá bem? Vamos cantar essa música, Solta o Cabo da Nau. E vamos aproveitar para que a gente sempre tem, né? A gente pode fazer o Euro Missionário agora nesse momento, tá bem? Para quem quiser colaborar com a obra do Senhor, a obra de missões, o nosso Euro Missionário, tá bem? Vamos lá. Sobre as ondas
Amados, a Bíblia diz que Deus é o Deus criador, né? Devemos louvar, né? Às vezes a gente pensa que Deus é só um Deus da Bíblia ali, só, né, da igreja e tudo, mas se a gente imaginar bem, Deus é o Deus de todo esse universo, né? Ele é o Deus da ciência, foi Ele que criou é um Deus que gosta de ciência, né? Às vezes a gente tem que conhecer a Deus, a gente não pensa essas coisas, né? Mas foi Deus quem criou a física, Deus que criou a matemática, a biologia, a informática, Deus criou tudo isso, a eletricidade. A gente pensa que o homem que criou a eletricidade, né? Tesla na época lá, mas a eletricidade já corre na nossa mente, no nosso cérebro. Diz que o nosso cérebro tem a capacidade de acender uma lâmpada de 25 watts. Então a eletricidade já foi inventada por Deus antes do homem se gabar aí de criar a eletricidade. Então Deus já criou tudo o que a gente possa imaginar aí, que o homem acha que criou, Deus já criou, né? E o nosso Deus é grande, Senhor. Meus irmãos, é um Deus enorme. Eu gosto muito de pensar, né? Uma vez eu vi um cientista dizendo que se você apontar para o céu e você, naquele ponto ali, tem mais galáxias do que grãos de areia de todas as praias do mundo. Não estou falando de estrelas, irmão, estou falando de galáxias. E a nossa galáxia, por exemplo, tem 200 mil milhões de estrelas, só a nossa. Então, se você aponta naquele ponto ali, desce um zoom ali com o telescópio, tem mais galáxias ali do que todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. E a Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Só basta ele criou tudo isso pela sua palavra, né? Ele falou e viu existir, né? Deus, a Trindade estava na criação. A gente vê lá em Gênesis capítulo 1, diz, né, que em princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, né? Então Deus ali criou todo o espaço vazio, enorme, criou a terra, e aquela escuridão, o Espírito Santo de Deus estava ali. Eu fico imaginando que Deus devia estar pensando, né? O Espírito Santo de Deus estava pensando o que ele ia fazer, o que ele ia criar. Aí ele diz, haja luz, né? E aí começou o primeiro dia, né? No versículo seguinte vai dizer, porque para ter dia só basta ter uma fonte de luz e a terra girando. E depois ele vai criar os luminares, cria o sol e a estrela para governar esse dia, e ele vai criando, e depois ele, no ápice da criação, ele cria o ser humano. Ele diz, façamos o homem à sua imagem e semelhança. Vê que ele usa o verbo no plural, ali era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo que o homem devia ser criado à sua imagem e à semelhança. A imagem de Deus o criou, né? E diz que nós devíamos governar essa terra, né? Dar nome aos animais e cuidar dessa terra. E Deus fez tudo isso para nós, né? Para nós morar, para nós vivermos esse universo tão grande. Tudo isso para nós louvarmos o seu nome, para engrandecer o seu nome, para a sua própria glória. É isso que diz essa música, irmão, que vamos falar aqui. Consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que
Só a igreja dos instrumentos. A honra. Amém, irmão. Deus seja louvado. Irmãos, vamos agora recolher os dízimos e ofertas. Eu queria que os irmãos, quem pudesse, abrissem as suas Bíblias no Salmo 127. Vou pedir a ajuda também dos nossos irmãos, irmão Rogério e o Pede, né, hoje. Salmo 127, versículos 1 e 2. Deixa eu achar aqui que eu me perdi. Salmo 127. Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Né? Olha que bênção, olha que verdade a palavra de Deus está dizendo aqui. Às vezes a gente pensa, irmãos, que para a gente comprar nossas coisas, sustentar nossas famílias, a gente precisa às vezes trabalhar mais, né? Trabalhar mais, acordar de madrugada, trabalhar mais duro. Mas olha o que a palavra diz. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Às vezes a gente só precisa orar mais a Deus. É claro que a gente tem que trabalhar duro, né? Deus diz que a gente deve comer do nosso trabalho, né? Mas às vezes a gente não pensa em orar a Deus, que Deus é o dono da prata e do ouro. Tudo pertence a Ele. E às vezes a gente fica querendo usar nossas próprias forças, né? E muitas vezes até usamos o nosso dinheiro indevidamente, né? Os dízimos e as ofertas do Senhor nós não entregamos para o sustento da sua casa. Então, vamos cantar esse hino firme nas promessas, porque podemos confiar em Deus, né? Que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Enquanto dormimos, pode ter certeza, irmão, que Deus já está trabalhando para prover a sua casa. Vamos cantar. Deixa aqui o microfone, Saulo. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao
Damos-te graças, Senhor Deus, por essa certeza que nós temos. Senhor, estamos firmes nas tuas promessas, Senhor Deus. Obrigado a Deus porque estamos aqui neste lugar, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. E estamos aqui, Senhor, para louvar o teu nome, Senhor, para engrandecê-lo, Senhor, para prestar culto, Senhor, para te prestar louvor, Senhor. Por isso te peço, Senhor Deus, que aceites todos estes atributos, Senhor, que nós estamos aqui a fazer, Senhor, porque só tu és digno deles, só tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração, Senhor Deus. Te consagramos neste momento também estes dízimos e ofertas que foram levantados no teu nome, Senhor, para que o trabalho, Senhor, aqui na igreja, Senhor, neste grupo de filhos teus que se reúne aqui, Senhor, possa seguir em todas as suas atividades, Senhor Deus, que tu, ó Deus, nos dê sabedoria para a sua utilização. Oramos em nome do amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão. Obrigado. Irmãos, antes de começar a mensagem, vamos louvar a Deus com mais um cântico. Esse mês a gente tem visto que temos estudado sobre o Espírito Santo, né? E o texto que nós lemos no início do culto falava, uma parte do texto falava sobre o Espírito Santo. Falava que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Irmãos, às vezes nós oramos tão pouco. E quando vamos orar, às vezes não sabemos como orar. A palavra de Deus ensina, né? Que precisa o Espírito Santo que habita em nós nos guiar ali. Como devemos orar, o que devemos pedir, como devemos pedir, né? E ele próprio interceder por nós. Nas nossas fraquezas, né? Nos auxiliar. Olha que tantas coisas o amor de Deus, né, fez por nós. Não só nos salvou, mas nos auxilia dia após dia, né, na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Vamos cantar essa música, Espírito Santo. Essa música, meus irmãos, é uma oração. Ontem, na hora do ensaio, o Miguel estava falando a história dessa música, né? Que a autora dessa música, ela fez essa música como uma oração. Ela tinha perdido o seu filho, né? E aí, baseado nesse texto de Romanos, fez esse cântico, né, como uma oração a Deus. Isso mostra para nós, irmãos, também quanta dificuldade nós passamos na vida. Às vezes perda de um familiar, às vezes doença na família, às vezes dificuldades financeiras. Tudo isso são lutas que às vezes querem nos impedir de nos afastar de Deus, né? Mas nós podemos estar certos que o Senhor está conosco. E como disse o capítulo 8 de Romanos, né? Esse breve tempo de sofrimento que passamos aqui nem se compara à glória futura que nos espera, né? Quando o Senhor Jesus voltar. Vamos cantar esse canto em clima assim mesmo de oração. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração
está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam aqui. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Deus nos abençoe. Vou passar a palavra para o pastor Joaquim. Hoje o pregador será o irmão André Fonseca. E posso desde já dizer-vos, irmãos, que ao longo deste mês nós temos estado a olhar para a ação do Espírito Santo na vida da Igreja, e é sempre bom nós pararmos para ler o texto bíblico, para aprender do texto bíblico e para podermos partilhar uns com os outros aquilo que o Espírito Santo tem feito na nossa vida. E esta é uma característica da Igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que recebe, uma igreja que dá, uma igreja que partilha, uma igreja que tem comunhão. E o André hoje vai trazer-nos a mensagem da parte de Deus e vamos orar. Pai do céu, damos-te graças por aquilo que tens feito na vida do André. Obrigado, querido Espírito, porque tu tens capacitado, e ao longo destes dias, em que o ajudaste a compreender o texto, que seja agora reflexo deste mesmo trabalho, da tua ação na sua vida, e abençoa-o, e que as suas palavras possam produzir efeito em nós pela tua ação. Em nome do nosso Salvador nós oramos. Amém. Quase meio-dia, mas peço algum tempo a mais, está bem? E quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e obrigado novamente ao pastor pela oportunidade que me dá de estar aqui a expor a palavra do Senhor Deus. E realmente é verdade, ao longo deste mês nós temos estado a falar sobre o Espírito Santo e a forma como o Espírito Santo se move na igreja. E se os irmãos estiveram atentos, e espero que sim, temos-nos socorrido do livro de Atos, em algumas passagens-chave. E hoje o tema, para encerrar o mês, continua a ser o mesmo, o mover do Espírito Santo na igreja. E nós vamos estar a atentar para Atos 8, desde o versículo 26 até o versículo 40. Atos 8, verso 26 até o verso 40, e desde já convido e desafio todos aqueles que puderem a abrir a palavra de Deus, e se porventura alguém não tem acesso, os que têm acesso possam também partilhar. Então,
Atos, capítulo 8, verso 26 até o verso 40. E a passagem é muito conhecida, pelo menos para a grande maioria de nós. E ainda assim eu gostava que hoje, enquanto nós caminhamos, nós pudéssemos atentar para alguns detalhes que se calhar nos possam surpreender. Então, eu vou estar a fazer a leitura do texto na Almeida Revista e atualizada, ARA. Então, todos aqueles que quiserem e tiverem Bíblias também em digital possam saber qual é a versão que estou a usar. E diz-nos assim a partir do verso 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta. E, assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que estás a ler? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava a ser lida era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe exclamou e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. E eu gostava de começar por uma pergunta, e a verdade é que, não sei se já vos aconteceu, a mim já, e há lugares que nos surpreendem, certo? Há lugares que nos surpreendem pela positiva e outros que, quando chegamos lá, afinal, saímos de lá desiludidos. E acredito que para alguns, por exemplo, em jeito de brincadeira, podíamos, por exemplo, falar de Viseu. Eu consegui que uma algarvia viesse para Viseu morar. É sinal que Viseu é um lugar bonito para se viver. Mas a verdade é que, para além dos lugares, que às vezes podem ser mais ou menos atrativos e criar-nos surpresas, muitas vezes também há pessoas que nos surpreendem. E eu espero que nos próximos minutos, não tomarei mesmo muito tempo, mas que nos próximos minutos nós possamos nos surpreender pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mais do que o lugar que vai ser aqui falado, mais do que a história que vai aqui ser contada, mais do que a história que vai ser aqui narrada, que verdadeiramente nos próximos minutos o Senhor Jesus Cristo possa tocar o coração de cada um de nós. E a verdade é que Atos é uma narrativa, ou seja, o autor, Lucas, escreveu o Evangelho de Lucas e segue para Atos. E para a história que nós acabávamos aqui de ler, é importante sinalizar algumas coisas que eu penso que são fundamentais para a compreensão do texto, quer no seu contexto imediato, quer no seu contexto mais global. E se os irmãos se recordam, eu desafiava-vos a darem um passo rápido até Atos 1:8, e o pastor tem também focado este versículo. Em Atos 1:8, nós encontramos um versículo-chave de toda a narrativa de Atos. E em Atos 1:8 diz-nos assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Este é o roteiro que nós encontramos no livro de Atos. E se pode haver aqui algumas dúvidas, para vocês, os irmãos, terem uma noção da divisão do livro, de Atos 1 até Atos capítulo 8,
o Evangelho vai ser fortemente pregado em Jerusalém e nós vamos ter personagens, apóstolos que se vão destacar, principalmente Pedro e João. Quando nós chegamos a Atos capítulo 8, o capítulo que nós agora líamos esta secção do verso 26 até o verso 40, Estevão é morto, o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que vai morrer por defender a causa do Evangelho, a causa do Senhor Jesus Cristo. Mas mais do que isso, Atos 8, nós vemos que o Evangelho vai chegar à zona da Judeia e à zona de Samaria. E vamos encontrar uma pessoa que também já foi falada na semana passada, Filipe. E Filipe também vai nos estar agora aqui a aparecer. E de Atos 9 em diante, até o capítulo 28, o Evangelho vai então ser pregado, poderíamos dizer, até aos confins da terra. Vão começar as viagens missionárias. E a atenção de Lucas, que também acompanhou Paulo em algumas situações, vai se virar então para os eventos decorridos na propagação do Evangelho em várias zonas do território. E em todos os momentos, e conforme tem sido evidência ao longo dos últimos domingos, especificamente até ao capítulo 8, nós vemos a marca do Espírito Santo na igreja. É esta a marca que nós também queremos e desejamos que possa ser visível na vida, a começar na minha vida, na vida de cada um e na vida destas igrejas. E nós vemos duas coisas muito importantes, até especificamente em Atos 8 e de Atos 8 em diante. Pessoas são cheias do Espírito Santo para a sua obra. E se os irmãos, para terem uma noção, e depois eu posso dar sem problema, mas pessoas cheias do Espírito Santo, Atos 2:4, Atos 4:8, Atos 4:31, Atos 6:3, Atos 7:55. É uma marca da igreja de Atos. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que são movidas do Espírito Santo. E como resultado da marca do Espírito Santo, há outra marca que nós encontramos até ao capítulo 8. A igreja crescia. Lucas é muito enfático nesta expressão. E a igreja crescia. E os irmãos podem vê-la em Atos 2:47, em Atos 4:4, em Atos 5:14. E a igreja vai continuar a crescer, ao ponto de serem pela primeira vez chamados de cristãos em Antioquia. Então, entre Atos 8, em que o Evangelho chega a Samaria, e Atos 9, em que o foco de Lucas se vira para as viagens de Paulo, e especificamente o Evangelho pregado aos gentios, aparece a narração deste episódio que a maioria das Bíblias tem Filipe e o eunuco. E eu comentava com o pastor que a primeira pergunta que me surgiu era qual é que era o sentido de Lucas escrever esta história aqui, porque até agora o fio condutor estava a ser completamente linear, na minha perspectiva. Jerusalém, Judeia, Samaria e agora Filipe e eunuco. E porquê? E antes que nós possamos avançar, vamos começar por Filipe, pode ser? Quem é que era Filipe? Quem é que era este homem que nos aparece no versículo 26? Atos 8:26 diz-nos que há uma mensagem que vai ser falada a Filipe. Então, se os irmãos quiserem, em Atos 6, versículo 5, e novamente esta secção foi falada pelo pastor na semana passada e já está disponível o culto, se quiserem voltar a ler e a ouvir a mensagem. Então Atos 6, versículo 5, vai-nos aparecer, Lucas vai dizer: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E eu não vou fazer uma exegese e aprofundar o contexto todo, mas há algumas coisas que têm de ser passadas. E aqui estamos a falar especificamente da escolha dos diáconos da igreja. Pessoas que foram destacadas, pessoas que foram escolhidas para auxiliar. E se os irmãos quiserem ler Atos 6:1 em silêncio, vão se lembrar que estava a haver ali problemas entre os gregos e os judeus, entre os cristãos helénicos e aqueles que tinham nascido mesmo lá da raiz judaica, que tinham vindo do Antigo Testamento, eram judeus de nascença. E havia algumas viúvas que estavam a ser postas de parte. Então vão ser ali escolhidos um grupo de 7 homens. E entre estes 7 homens vamos então encontrar este Filipe que vamos falar agora. E a evidência começa-se a notar. E é interessante, porque destes 7 homens, todos eles tinham nomes gregos. Perante uma dificuldade com pessoas helénicas, por alguma razão, todos eles tinham um nome grego. Então, por algum motivo, Filipe é nome grego e nós podemos
deduzia que certamente ele não teria nascido em Jerusalém, não era judeu de nascença nem de família. Por outro lado, se os irmãos quiserem ir até Atos 21, versículo 8, nós vamos encontrar que Paulo também conheceu Filipe. E Atos 21, verso 8, diz-nos que no dia seguinte partimos, e aqui uma evidência clara de que Lucas estava a acompanhar Paulo. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficámos com ele. Então, mais duas informações sobre este Filipe que o texto nos fala. É a única pessoa no Novo Testamento que tem o rótulo de evangelista, aquele que fala, aquele que vai, aquele que por natureza é conhecido e tem o rótulo de evangelista. Mas também aqui nós podemos perceber que talvez Filipe seria de Cesareia. E então, pegando nestas passagens e conhecendo melhor a pessoa de Filipe, que vamos estar a falar esta manhã, vamos até Atos 8. E porque é uma narrativa, nós temos de enquadrar a narrativa no seu tempo. E Atos 8, versículo 4 e 5, como eu tinha referido, Atos 8, é quando Estevão é morto, os cristãos são despertos. E Lucas faz questão de dizer claramente, e a palavra crescia. E aí Atos 8, versículo 4 e 5, vamos dizer, entre mentes os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. Então vemos que Filipe vai ser o evangelizador de Samaria. E eu gostava de começar com uma pergunta. Quão disponíveis estão os nossos corações? Quão disponíveis estamos nós para fazer aquilo que é a vontade e o propósito de Deus na nossa vida e na vida da igreja? Se os irmãos repararem, Filipe era uma pessoa que tinha acabado de ver o seu colega, diácono, a ser morto. A ser morto não por uma causa qualquer, mas a ser morto por causa do Evangelho. Ao ponto da igreja em Jerusalém ser obrigado a espalhar-se. E incrivelmente Lucas dá detalhe ao quê? A igreja é dispersa, sim, e Filipe vai continuar a pregar o Evangelho. Filipe vai até Samaria, não se vai lamentar, não se vai esconder, não se vai encobrir, não vai ofuscar, não vai dizer mal da palavra, mas vai continuar a falar do Evangelho. E a primeira coisa que esta manhã eu gostava de destacar é exatamente o verso 26, que vemos uma disposição clara de Filipe para anunciar o Evangelho. Será que nós, depois de vermos uma pessoa ser morta por causa do Evangelho, iríamos para a cidade ao nosso lado, uns quilómetros mais afastadas, para continuar a pregar o Evangelho? Ou será que se calhar fechávamos as portas, escondíamos e remetíamos ao silêncio? Filipe mostra-me que, independentemente das circunstâncias à minha volta, o Evangelho não é sobre mim, a obra não é para mim. O Evangelho é mesmo sobre Cristo, pregar a Cristo sempre. E o versículo 26 diz-nos então que falou o anjo do Senhor até Filipe, e com uma frase, dispõe-te. E outras versões podem ter a palavra levanta-te, outras ergue-te. E a ideia mesmo de movimento, a ideia mesmo de prepara-te para a obra. A ideia mesmo de não vais ficar onde estás, vais ter que te mexer. Eu gostava que os irmãos pudessem entender o seguinte: quando o Espírito Santo nos fala, regra geral não é para nós ficarmos passivos, serenos, parados. Em determinadas situações específicas, acho que pode acontecer. Mas por natureza o Espírito Santo, sempre que nos fala, é para que a obra do Senhor avance, para que a obra de Cristo cresça. Então, quando nós lemos aqui no verso 26, dispõe-te, levanta-te, ergue-te, temos nós disposto o nosso coração à vontade do Senhor Deus? Temos nós disposto o nosso coração conforme as circunstâncias ou sempre a Deus, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam? Se nós fôssemos Filipe, se eu André, que sou André Filipe, mas se eu fosse Filipe, depois de ter visto o que aconteceu a Estevão, e eu sentisse claramente uma voz do alto a dizer: André, dispõe o teu coração e vai, o que é que nós faríamos?
Se nós, Igreja Batista de Viseu, tivéssemos assistido à morte de um crente ali na esquina, o que é que nós, enquanto igreja, iríamos fazer? Calar ou continuar a missão para a qual nós fomos chamados? E a verdade é que o mover do Espírito Santo na Igreja de Atos dependia de uma única variável, o Senhor Jesus Cristo. E eu gostava que nós, lendo Atos 1:8 e até aqui, antes de avançarmos, eu gostava que nós pudéssemos perceber o seguinte: o Espírito Santo vem, o Espírito Santo dá-nos poder, mas o Espírito Santo dá-nos poder para uma única coisa: sermos testemunhas do nome de Cristo. O Espírito Santo não nos dá poder para mais nada, para além de falar de Cristo, viver em Cristo, sermos cada vez mais santos, em semelhança ao Filho de Deus. Então, para quem tem ido à disposição do meu coração, à disposição do coração desta igreja, a coração de mulheres, homens, jovens e adolescentes desta igreja, para quem mesmo é que nós temos levantado os nossos braços, para quem mesmo é que nós temos erguido os nossos braços e caminhado durante a semana? Será que temos mesmo sido movidos pelo Espírito Santo? Será que nós temos mesmo abertura, tal como Filipe vai ter, para sermos obedientes àquilo que o Espírito Santo nos está a dizer? Eu gostava de referir que Deus, e sempre da parte de Deus, pode enviar-nos e colocar-nos em sítios que para nós não fazem sentido. E por isso eu começava por lugares que às vezes nos surpreendem e outras vezes não. Mas às vezes há lugares que não são tão atrativos, que é mesmo lá que o Senhor Deus nos quer colocar. Reparem, o anjo do Senhor diz: levanta-te, vai para o deserto. E eu gostava que nós pudéssemos compreender o seguinte: Filipe se calhar estava no auge, podíamos assim dizer, do seu ministério. Ele chega a Samaria, cidade historicamente complicadíssima em todos os níveis de relacionamento com os judeus. E ele chega a Samaria, vai pregar, o Evangelho tem adesão, novos convertidos vão surgir. E agora o Senhor Deus diz: vai para o deserto, sai dos holofotes. Não vais para Jerusalém. Sai do pé dos teus diáconos, sai do pé dos apóstolos da igreja. Vai para o deserto. Como é que nós nos sentiríamos? E eu sei que não é só de mim, mas nós sabemos quando Deus nos está a querer dizer alguma coisa. Nós sabemos. E lá no fundo, eu creio que cada irmão aqui presente sabe isso. Então, deserto, não há pessoas. Certamente muito calor, certamente nada agradável. Porquê? E eu gostava que nós, enquanto igreja, pudéssemos perceber que muitas vezes Deus envia-nos mesmo para deserto, para locais ou sítios ou zonas ou áreas de serviço desconfortáveis. Mas assim como a história nos vai relatar, mesmo no deserto o Senhor Deus fala, mesmo no deserto o Senhor Deus nos surpreende. E já no deserto tinham acontecido coisas extraordinárias. Se os irmãos se recordam, o Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto. E sabem o que aconteceu? Ele saiu de lá cheio do Espírito Santo, saiu de lá mais fortalecido. Então, não levantemos barreiras, não levantemos bloqueios àquilo que o Senhor Deus quer fazer na nossa vida, àquilo que o Senhor Deus quer fazer na vida da sua igreja. Se realmente estamos a ir para zonas que se calhar não é a minha praia, e o pastor e o meu Rogério têm dito que não há especificamente secretárias para a Assembleia de Logo, mas talvez Deus nos surpreenda e talvez Deus nos chame. Se calhar sairemos mais fortalecidos. Então, uma igreja movida pelo Espírito Santo não questiona Deus, mas conforme o versículo 26 diz: levanta-te, vai, obedece. A iniciativa vem do alto, a iniciativa não vem de homens. O empreendedorismo vem do Senhor Deus. O empreendedorismo não vem de uma pessoa chamada André, pastor, Miriam, coordenador da área A, B ou C. A iniciativa do Espírito Santo vem sempre do Senhor Deus. Filipe estava disposto a ir e a cumprir o que Deus tinha para ele. E nós, igreja. Não é eu individualmente, é eu também enquanto corpo. Porque o corpo tem de estar munido do mesmo Espírito para que possa avançar. Porque se a igreja não estiver munida do mesmo Espírito,
vai andar coxa, ou talvez nem ande. Então o Espírito Santo fala, vindo de Deus, e a nós compete-nos sempre e sempre obedecer e não questionar. A iniciativa parte de Deus, a obediência vem do homem, a obediência compete mesmo à Igreja. Então uma pergunta surge: temos nós escutado Deus? Temos nós, servos, escutado Deus? Temos nós, pessoas, individualmente, escutado o Senhor Deus? Sabem, e contra mim falo, foi feito um calendário de atividades. Se calhar o pastor precisava de atividades, mas não no sentido de atividades, mas precisava de pessoas, e se calhar andou, se permite uma expressão, a bater-se sempre com a cabeça na parede porque as pessoas negavam. Mas o Espírito diz a Filipe: dispõe-te e vai. E algo interessante é que Filipe não questiona. Filipe obedece e vai mesmo. E vai para o deserto. Se ele queria continuar em Samaria, eu acho, humanamente falando, creio que sim. Pessoas novas estavam-se a converter, ele seria um elemento muito útil ali em Samaria. Mas agora Deus diz: vai para o deserto. E Atos 28, 26, a última parte, e eu estou-me a demorar mais, mas depois eu vou encurtar, mas é importante. Diz mesmo: ele se levantou e ele foi. Igreja, nós só podemos avançar se caminharmos ao ritmo de Deus. Cada um de nós só pode crescer em santidade se estiver predisposto a andar no ritmo de Deus. E andar no ritmo de Deus não é no ritmo de fechar os ouvidos, fechar os olhos, fechar, permitam-me, a Bíblia e não a ler. E novamente, se há algo que acho que todos os domingos tem sido dito é: leiam a Bíblia. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo quer falar. O Senhor Deus, se há uma igreja, então o Senhor Deus tem um propósito para esta igreja. Tem um propósito para esta cidade. Tem um propósito para a sua relevância enquanto comunidade local. Então nós avançamos para os versos 27 e 28. E nos versos 27 e 28 nós vamos ver então a descrição do eunuco. E vamos começar especificamente versos 27 e 28 e peço que possam mesmo atentar para a descrição deste eunuco. E se os seus irmãos estiverem atentos, vemos que o eunuco era da Etiópia e nós não estamos a falar de alguém que veio de Tondela para Viseu para adorar em Jerusalém. Nós estamos a falar de alguém que realmente veio de muito longe até Jerusalém. Mas diz-nos mais Lucas, sempre atento aos detalhes, ele era um alto oficial de Candace, e Candace não era um nome próprio, mas sim um rótulo, como nós poderíamos dizer o César da Etiópia ou o faraó da Etiópia, rainha dos etíopes. E o que é que este eunuco era? Os irmãos têm aí descrito a sua função no reino. Superintendente de todo o tesouro. Este eunuco, podemos dizer que era o tesoureiro da rainha, tesoureiro lá do reino da Etiópia. Ele era uma alta patente. E ele veio adorar a Jerusalém e agora regressava. Os irmãos lembram-se, a Páscoa não tinha sido há muito tempo. E conforme João 12, 20 relata, havia várias pessoas de fora, vários estrangeiros que vinham mesmo a Jerusalém para adorar o Senhor. E João 12 diz-nos: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Então, não é de estranhar que pessoas não judaicas, não de Jerusalém, subissem até lá. E uma coisa muito interessante, diz-nos o texto, é que o eunuco lia o profeta Isaías. Agora, quem eram os eunucos? E aqui eu acho que está uma chave muito importante para toda a narrativa. Regra geral, eram os oficiais ou servos cujas partes genitais tinham sido cortadas. Homens que tinham permitido ser castrados para melhor servirem o rei. Porquê? Porque assim não se desviavam lá no palácio ou no reinado para outras questões, porque estavam mesmo castrados. Não era para todos, mas era uma prática também recorrente. E se os irmãos se recordam, Daniel 1:9 diz-nos que Daniel achou misericórdia da parte de Deus e do chefe dos eunucos para não ser ele mesmo castrado. Então era uma prática que nós vemos recorrente em vários reinos, em várias zonas territoriais. E agora, porquê o eunuco? Agora,
E eu gostava que os irmãos pudessem ir a Deuteronômio 23, 1. Deuteronômio 23, verso 1. E diz-lhes assim: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. E isto para mim é uma grande chave que vai estar aqui a ser narrada por Lucas. Os irmãos perceberam do significado que está aqui implícito. O eunuco que tivera vindo de longe, feito quilómetros, ele foi a Jerusalém até para adorar. Mas por ele ser eunuco, segundo a lei do Antigo Testamento, ele não poderia, diz-nos aqui, entrar na Assembleia do Senhor. Segundo a lei do Antigo Testamento, o eunuco nunca poderia vir a ter parte com Deus. Ele era limitado fisicamente. Mas agora, segundo a lei do Novo Testamento, o eunuco podia fazer parte com Deus, se assim cresce no Senhor Jesus Cristo. Então eu não sei que limitações nós temos levantado. Físicas, mentais, familiares. Mas eu sei que este eunuco, que segundo Deuteronômio 23, ele não poderia fazer parte da Assembleia do Senhor. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus, que morreu, e por ser uma pessoa, o eunuco agora podia ter parte com Deus. Estão a perceber a profundidade do texto? E o eunuco, diz-nos o relato, que o eunuco estava a ir embora. O eunuco não tinha percebido a novidade de vida. O eunuco não tinha entendido a grandiosidade do Evangelho que é ser uma pessoa, não serem leis. Ser uma pessoa, não ser um conjunto de regras que têm de ser cumpridas. E por causa de ser uma pessoa e não um conjunto de regras, porque ninguém conseguiria obedecer, o eunuco agora poderia ter parte com Deus. E é por isso que a passagem de Isaías vai então ser um pum, vai-se abrir ao eunuco. E até este momento o homem pensava que não podia por causa da sua condição. Ele estava de volta, tinha visto judeus, tinha visto a festa, tinha visto apóstolos, se calhar até tinha visto ao longe o Senhor Jesus Cristo. E eu gostava de perguntar: que limitações ou constrangimentos temos nós levantado para seguir plenamente o Senhor Jesus Cristo? Que barreiras temos nós levantado para realmente dispor o nosso coração à vontade do Pai? Que realmente temos condições ou constrangimentos ou bloqueios temos nós levantados para que a obra de Deus avance? E é algo que eu tenho visto ao longo de vários anos, e agora um testemunho mais pessoal, é que se Deus não nos usar, Deus levanta outras pessoas, porque a obra é sobre Deus, não é sobre eu, André. Mas a obra precisa de avançar, e a obra vai avançar, seja com quem for. O interessante, no meio disto tudo, para mim, é que ainda assim o eunuco continuava a procurar e a ler as Escrituras da Palavra de Deus. Então, se o primeiro lição desta manhã é pessoas movidas pelo Espírito Santo, igreja movida pelo Espírito Santo pode avançar, a segunda ideia que eu gostava de falar esta manhã é que o Espírito Santo é muito interessante, mas a igreja tem de estar firmada e alicerçada na Palavra de Deus. O eunuco olhava para as Escrituras e uma igreja movida pelo Espírito Santo tem de estar firmada. Não há atalhos, não há opções B, nem C, nem D. Ou é na palavra que encontramos as respostas, ou não é em mais lado nenhum. E sabem, ultimamente, cada vez mais, e os irmãos creio que concordarão, muitos recorrem a vídeos, muitos recorrem a livros de autores de referência, muitos recorrem a testemunhos marcantes. Nada contra, mas têm de ir à palavra, porque o Evangelho, a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, diz-nos Romanos 10, 17. Se não for pela palavra pregada, se não for pela palavra escutada, se não for pela palavra
ouvida, pessoas não serão salvas. O mover do Espírito Santo certamente vai ficar ofuscado. Então, eu pergunto, o que é que nós temos lido para buscar o Senhor Deus, para ouvir o Senhor Deus? Vejam, o eunuco ainda não percebia plenamente, mas ainda assim ele continuava a procurar. O eunuco estava a ir embora, tinha perdido o grande auge da festa, mas ainda assim ele lia a palavra de Deus. E quantas vezes nós amanhã torna-se difícil arranjar 10, 15, meia hora, o tempo que acharmos pertinente para lermos um versículo, o tempo que acharmos pertinente para termos uma oração a Deus e orarmos até por nós, até pela nossa família. Às vezes pode ser difícil. A forma como a igreja lida com a palavra de Deus mostrará como ela vive o Evangelho. Não é possível viver o Evangelho sem a palavra. Não é possível pregar o Evangelho sem a palavra. E quando nós deixamos Deus trabalhar, os resultados sempre irão surpreender. E foi isso exatamente que aconteceu aqui na história de Filipe e o eunuco. Fazia sentido? Não fazia sentido nenhum. Vai ser surpreendente, vai ser inacreditável. Não bloqueemos caminhos, mas deixemos Deus agir na sua obra. E Atos 8, do verso 30 a 34, nós vemos Filipe, movido pelo Espírito Santo e firmado na palavra, ele lança então a pergunta: compreendes o que lês? E muitas vezes nós, no dia-a-dia, é óbvio, às vezes nós damos um passo atrás porque sabemos que se nós fizermos uma determinada pergunta, ou não vamos conseguir responder, ou vamos ficar ali tempo suficiente, ou então já desistimos da pessoa e sabemos que não vai dar a lado nenhum, porque, e nós, pelo menos já ouvi isto várias vezes, conforme algumas convicções, digo, se eu não vou mudar a minha opinião, ele também não vai mudar, então está tudo bem. Então ninguém faz nada. Irmãos, não é isso. O Espírito Santo move cada um de nós. O Espírito Santo move a igreja local, a sua igreja como um todo, para que novas pessoas possam conhecer o Evangelho e novas pessoas possam ser convertidas. E se nós não soubermos como fazer, Filipe dá-nos uma grande lição do verso 30 ao 34. Compreendes o que lês? Filipe toma a iniciativa. Compreendes o que lês? Então vejam aí o roteiro do verso 30 até 34 e também depois o 35. Verso 30, Filipe vai até à pessoa. Versículo 30, Filipe ouve a pessoa. Versículo 30, Filipe pergunta à pessoa. Versículo 31, Filipe senta-se com a pessoa. Versículo 34, Filipe disponibiliza-se para ensinar a pessoa. Versículo 35, que é também muito importante, Filipe efetivamente ensina a pessoa. Temos aqui um roteiro para cada um de nós, irmãos. Temos aqui um roteiro para a igreja. Agora, para isto acontecer, nós temos de estar disponíveis para ouvir Deus, para ouvir a palavra de Deus. E Filipe ensina-me que eu tenho que estar disponível para ouvir os que não conhecem ainda o Senhor Deus. Porque essa é a missão principal da Igreja de Cristo. Falar do Evangelho. Se eu não estiver disponível para o meu próximo, se eu não estiver disponível para o outro, como crerão aqueles que não ouviram? E aí a responsabilidade primária é de cada um de nós. Ele vai, ouve, pergunta, senta-se, disponibiliza-se e termina mesmo a ensinar a pessoa. E muitas vezes nós, se calhar, até vamos lançando a escada, como se costuma dizer, damos assim uma no cravo, outra no fogo, mas não saímos dali. Filipe dá um excelente roteiro de como evangelizar. Filipe dá um excelente roteiro de como discipular alguém. Como ter uma conversa intencional com uma pessoa frente a frente, num carro, numa mesa, numa igreja, com quem ainda não está. Então eu gostava de perguntar mesmo como é que vai a nossa disponibilidade de passar tempo. Se somos revestidos pelo Espírito Santo, se somos capacitados pela palavra, então a nossa obrigação é testemunhar. A nossa obrigação é ir. Uma igreja movida pelo Espírito Santo tem as Escrituras no centro de tudo aquilo que faz. E aqui eu começo a caminhar para o fim. O Espírito Santo age, a palavra capacita-nos, mas é pela palavra que tudo começa e é pela palavra que tudo termina. Vejam, o eunuco estava a ler a passagem de Isaías 53. E a minha sugestão é que ainda hoje cada um de nós possa ler 53
todo, porque é um hino àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. E ele lia especificamente Isaías 53, o verso 7 e 8. E sabem, o eunuco finalmente pede-me, explica-me a quem se refere este profeta. E era uma pergunta lógica. Será a quem se refere, quem é o cordeiro? Assim é que é. Quem é o cordeiro que o profeta está a falar? E era uma pergunta lógica para alguém que não entendia a palavra de Deus, para alguém que não tinha o cânon e a Bíblia como nós temos hoje. Seria Isaías? Seria o Messias? Seria o povo de Israel? Quem é que é mesmo o cordeiro que está aqui a ser falado? E a mensagem do Evangelho vai finalmente ser explicada. E aqui nós novamente recuperamos Deuteronômio 23, 1. Um homem que pensava que pela sua condição natural não poderia nunca ter acesso à Assembleia do Senhor. Mas um homem que agora, ouvindo a palavra e sabendo que o cordeiro que foi morto foi o Senhor Jesus Cristo, ele vai entender que se cresce... Ele vai entender que se cresce podia finalmente ser salvo. E isto é a mais pura maravilha do Evangelho. Isto é a mais pura maravilha da boa nova que cada um pode receber. Não importa a condição atual em que nós entramos, a condição atual de como nós nascemos. Não importa o tamanho do pecado ou da culpa que cada um de nós possa sentir. Mas o eunuco percebeu que não é uma questão de eu cumprir ou não cumprir regras. É uma questão de eu aceitar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho prometido, enviado por Deus. É uma questão de eu aceitar que lá na cruz o Filho foi morto, o Filho foi castigado, o Filho levou o castigo que cada um de nós merecia. O Filho levou a ira que eu merecia. E a ira era tão grande que eu nunca poderia suportar. E é tramado quando as pessoas se iram, mas ainda mais tramado é quando a ira de Deus se volta para os seus filhos, volta-se para o seu povo. Então eu gostava também de lançar o convite. Se calhar hoje tu achas que tens culpa que não pode ser perdoada. Se calhar hoje tu achas que tens limitações que nunca podem ser resolvidas. E o meu desafio é: confia no Senhor Jesus Cristo, como este eunuco fez. Ele leu a palavra mesmo sem a compreender, mas porque alguém explicou, ele pôde compreender. E isto é missão da igreja. Não é missão especificamente do pastor, que tem o dom da pregação, mas isto é missão da igreja. Sempre que nós falarmos, os resultados não estão connosco, mas se compete-nos a nós falar, o Espírito Santo fará o resto. E é interessante, porque à medida que Filipe explica o Evangelho, algo natural acontece, sobrenatural acontece. O Espírito Santo vai intervindo na vida do eunuco, ao ponto de estar ali água, e ele pergunta: o que é que me impede então de ser batizado? Então, finalizando este mês e um ano em que a igreja tem como temática o Espírito Santo, um mover do Espírito Santo na igreja, eu gostava que nós pudéssemos perceber que nós somos sempre movimentados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Mas uma igreja só cresce se tivermos o mesmo Espírito em unidade. Uma igreja só cresce se estiver firmada numa única palavra do Senhor Deus, numa única mensagem do Senhor Jesus Cristo. A igreja só cresce se fizer e cumprir os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Ide, preguem, batizem. Temos nós sido submissos ao Espírito Santo? Temos nós caminhado firmes na palavra de Deus? Temos nós cumprido os mandamentos do Senhor Jesus Cristo? E agora vejam, a igreja crescia e em Atos 9 chegava a vez de Paulo a continuar a missão da igreja. Ir até aos confins do mundo, pregando o Evangelho
aos gentios o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a minha oração é que a Igreja de Viseu possa continuar a crescer, pregando sempre Cristo no centro. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por tudo aquilo que tu fizeste lá na cruz, Pai. Obrigado porque o teu amor é tão grande que não há palavras suficientes para nós descrevermos tudo aquilo que tu fizeste e fazes por cada um de nós, Pai. Obrigado pelo perdão, pela graça, pela misericórdia que nós encontramos em Ti, Senhor Deus. E nesta manhã nós pedimos que tu possas ser com esta igreja, ser com cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito possa incomodar, fortalecer e capacitar-nos individualmente, mas também enquanto corpo, para que a Tua igreja possa crescer, Senhor Deus. Mas também te pedimos, Pai, que nós nunca nos desviemos daquilo que diz a Tua palavra, Senhor Deus. Que tudo aquilo que nós possamos firmar os nossos passos na palavra de Deus, no ensino do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que enquanto esta igreja existir, nós sempre possamos cumprir os mandamentos que o Teu Filho deixou. Ir e falar. Que esta igreja possa crescer em espírito e ser referência para aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Que esta igreja possa ser referência local, mas também possa ser referência naquilo que Tu entenderes e desejares, Pai. Que o Teu nome possa ser sempre exaltado e elevado. Graças Te damos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então escutar o pós-lúdio.